Que top poder começar o programa aqui agora compartilhando um pouquinho daquilo que Deus compartilhou comigo. Gente, olha só, segunda-feira a gente já pensa assim, começando a semana, segunda-feira brava. Muitas vezes vivemos essa estigma toda da segunda-feira, não é verdade? Mas nós temos que mudar essa história, porque a segunda-feira, para nós, é mais uma oportunidade, mais um momento para a gente poder estar aí recomeçando um novo ciclo, depois de um descanso, talvez de uma correria do final de semana, as comemorações da família e tudo mais, mas encarar os desafios que vêm pela frente. Olha esse texto que eu vou ler aqui agora para você. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e nem me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Esse voto de Ruth aqui nos mostra essa ideia que eu quero trazer para você hoje. Comece a recomeçar. Os recomeços na nossa vida, eles são as melhores oportunidades de avaliação, de cuidado e de crescimento e até de ações e atitudes reflexivas das nossas próprias vidas. Esse texto está nos mostrando uma família. Noemi saiu de Belém com seus filhos, com seu marido e seus filhos, saíram de Belém. Belém significa casa do pão. Eles saíram e foram para essa terra aqui onde havia fome, eles passaram fome, passaram dificuldades. Quando chegaram nessa terra, no desdobramento ali, o marido e os 2 filhos, eles morreram. Então ficou Ruth ficou Noemi e as 2 noras, a Ruth e a outra nora. E com aquela dificuldade que passavam, Ruth falou: olha, pode ir embora. Deixa que eu fique aqui sozinha, deixa que eu morra aqui, vocês vão tocar a sua vida, vocês vão voltar para a terra de vocês. Talvez resignada, talvez por terem lá atrás, ela, o marido com os filhos, desobedecido à ordem do Senhor, talvez por irem para um lugar que não eram para ir, uma terra pagã, de um povo pagão. E aí? Então, ela nos ensina a começar a recomeçar. Nós precisamos pensar aqui, e a gente vai ver aqui, as escolhas que a gente tem para fazer para esse recomeço. Essas escolhas, elas têm que nortear a nossa vida como um todo. Diante daquela tragédia, Noemi tinha 2 opções aqui. Reconhecer que sua família, ao deixar Belém, que foi contra a vontade de Deus para se aventurar, ou ainda ela poderia seguir adiante ali em Moabe, morrer talvez à míngua, uma vez que ela estava despedindo das suas noras ali. Mas eu tenho certeza que você já passou por alguma situação parecida nesse contexto. Não é nada fácil a gente voltar atrás do nosso erro. Olha só, eu ouvi uma frase uma vez que diz assim: eu não me importo em voltar atrás em algumas decisões, pois eu não tenho compromisso com o erro. Aqui ela está nos mostrando, ou a gente mantém firme ali, ainda empurrando a porta para seguir adiante, ou a gente vai voltar, olhar para trás e reconhecer o erro. Ela nos ensina aqui que aprender a recomeçar, apesar das perdas. Logo a morte aqui dos homens da sua casa, ela ficou desamparada, ela não tinha, vamos dizer, ninguém a quem recorrer. Então, ela nos ensina essa lição tão importante. Ela teve humildade para reconhecer que havia errado e recomeçar o lugar de onde Deus estava operando. Voltar ali para a casa de Deus, voltar-se para o Senhor, é tudo que a nossa humanidade precisa. O homem, quando foi criado por Deus, não foi criado para trabalho no jardim. O homem foi criado para relacionar-se com Deus no jardim. É diferente. O trabalho é só mesmo uma questão ali que era preciso.
mas não era aquela condição de subsistência. Entende isso, telespectador? Então, hoje, a gente parar para pensar aqui, nesse texto, como a gente aprender recomeçar. Se nós consideramos os nossos erros, voltamos atrás e refazemos o caminho, nós vamos aprender a amar incondicionalmente Deus e vamos entender a realidade que essa vida que Ele nos dá, nos coloca. Enquanto a outra nora de Ruth, Orfa, ela voltou para os seus deuses, a Ruth, por uma questão de lealdade e talvez por uma experiência com Deus nisso aí, talvez ouvindo os ensinamentos da sogra, ouvindo ali o marido talvez falando sobre Deus, quem era o Deus de Israel, tenho certeza que ela teve essa base para poder fazer essa escolha de amar a Deus incondicionalmente. Hoje, quando você olha para a sua semana, ainda temos a segunda e quase que inteira, terça, quarta, quinta, olhe para a sua semana, mas olhe com uma perspectiva boa. Olhe fazendo essa declaração e essa confissão de fé especial, de bênção na sua vida, de amor a Deus. Mas agora também considere o passado. Aprenda do passado com aquilo que Ele te ensinou sobre Deus, a ensinar e a confiar. Aquilo que o passado te ensinou a confiar em Deus, coloque adiante de você e agora. Se a gente for pensar, Abraão fez isso. Deus sempre o cuidou, sempre. Quando Deus falou do filho, ele imaginou assim, bom, até agora Deus não falhou, ele não vai falhar, vai ser agora. Então, Abraão deu essa continuidade ali na sua descendência, ainda que os focos foram estabelecidos de forma errada e ele pagou caríssimo por isso. Mas, ainda assim, confiando no Senhor, ele foi adiante. Ruth, ela poderia pensar aqui, a gente vai ver, sobre o seu recomeço, o recomeço de vida, quando ela pôde ser ali, depois gerar Obed, depois ela gerou ali o bisavô de Davi, a raiz do nosso próprio Jesus veio de uma moabita, de uma mulher que não era genuinamente do povo de Deus, mas porque ela recomeçou a sua vida, a sua história em Deus, a sua descendência foi abençoada. Porque ela recomeçou em Deus, a sua vida se tornou próspera. Então, hoje, o desafio para você, nesta segunda-feira, neste dia especial, você tem que pensar, a minha decisão hoje vai impactar o que virá pela frente. Talvez o impacto aconteça ainda hoje, talvez aconteça agora, por causa de uma decisão por Deus na sua própria vida. Uma decisão que traz Deus para dentro do seu coração e uma decisão de fazer com que Deus dentro do coração venha se refletir em cada passo, palavra, ação, pensamento que você tiver daqui por diante, especialmente pensando na sua bênção futura, porque isso se reflete em promessas, em cumprimento de promessas e em favor de Deus. Então, comece a recomeçar hoje, mas reconheça o erro, tenha essa posição de mudança, ame o Senhor incondicionalmente e se aproprie das promessas dele para a sua própria vida.